Lucas capítulo 22, versículo 41 diz assim: Retirou-se deles cerca de 1 tiro de pedra e, ajoelhando-se, orava, dizendo: Pai, se tu quiseres, remove de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Senhor, nós te louvamos nesta noite, Deus. Nós reconhecemos, ó Deus, a tua bondade, o teu amor, misericórdia e graça sobre as nossas vidas. E sabemos que só o Senhor é que tem as palavras de vida eterna para nós. Espírito Santo, lança sobre nós a tua palavra de vida eterna, para que nós possamos, ó Deus, sair daqui cheios de vida. Possamos sair daqui, ó Deus, cheios de abundância da tua vida, para que possamos ter vida para dar ao próximo. Nós te pedimos isso nesta noite. Fala conosco, para que sejamos vivificados pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode sentar? Essa semana eu andei lendo, meditando muito sobre oração. Porque você já deve ter percebido que nos últimos tempos eu tenho falado muito da necessidade que nós temos de melhorar a nossa vida de oração. Eu terminei de ler um livro algumas semanas atrás, que o pastor Sérgio me emprestou, como eu falei aqui também, sobre os heróis da fé. E a coisa que eu percebi que era a chave daqueles homens serem diferentes do que eu, do que você, do que nós somos hoje, é que a vida de oração deles era impecável. Eles investiam tempo em oração. Eles oravam muito. Eles não oravam pouco. Eles oravam muito. E eles não gastavam tempo em oração. Eles investiam tempo em oração. Eles tinham esse entendimento. A questão é que eu e você hoje temos esse entendimento também. A gente sabe que orar não é perca de tempo. A gente sabe que é investimento. A gente sabe que é investir no relacionamento com Deus. Se eu fosse te perguntar o que é orar, você poderia definir de forma rápida para mim. Ah, pastor, oração é falar com Deus. Beleza, é exatamente isso. Mas o quanto nós falamos com Deus? O quanto nós permitimos que Deus fale conosco? Porque quando nós oramos, Ele também fala conosco. Não é 1 ou 2 casos que existem por aí de pessoas que estavam orando e ouviram a voz de Deus. Seria uma limitação muito grande, limitar muito esse Deus todo-poderoso, acharmos que Ele só vai falar conosco quando a gente abre a Bíblia. Eu já pensei assim, não sei se você já pensou. Mas Ele fala conosco até quando nós falamos com Ele. Porque Ele é Deus. Porque Ele tem desejo em se relacionar conosco. E aí, quando muitas das vezes nós passamos longos tempos sem dobrar o joelho e fazer aquela oração verdadeira, e eu vou te dizer o que é uma oração verdadeira, o Senhor, Ele deve se mover do seu trono, alto e sublime trono, e falar assim: nossa, Ele está falando de verdade comigo. Ele não está fazendo uma reza. Ele não está repetindo palavras mecânicas. Ele não está sendo religioso na sua prática de oração. Ele está de verdade falando comigo. Há sentimento, há emoção, há desejo, há vontade, há pensamento verdadeiro no que Ele está falando. Agora, esse texto que nós lemos aqui é um texto que mostra que Jesus, Ele saiu para orar, Ele tinha a prática da oração e Ele falava com o Pai. Como eu provoquei aqui hoje de manhã também os irmãos sobre a obediência, e aí eu perguntei: Jesus precisava obedecer o Pai? Eu posso fazer isso agora à noite também e perguntar: Jesus precisava orar ao Pai? Ele precisava falar com o Pai? Se nós olharmos que Jesus, Ele era 100% Deus aqui, mas que Ele é também 100% homem, e a condição de homem humana dele aqui exigia que Ele precisasse falar com Deus, então eu devo dizer para você que Ele precisava sim falar com Deus. Ele precisava sim orar, muito mais do que fazer isso apenas para dar exemplo aos seus discípulos. Mas nesse momento aqui, é um momento de oração especial, ímpar, do ministério, da vida de Jesus aqui na terra. Por quê? Eu posso arriscar dizer, e aqui sou eu, pastor Júlio, que estou arriscando, tá? A Bíblia não me diz isso, eu estou ousando dizer isso, que essa talvez tenha sido a única oração que Jesus fez onde Ele não foi atendido. Ele disse na sua oração: Pai, se você quiser, você pode fazer com que esse sacrifício passe. Jesus talvez estivesse dizendo isso na esperança de que o Pai fizesse como fez com Abraão. Pera, você não precisa ir à cruz. Você não precisa ir. Eis ali o cordeiro que vai morrer no seu lugar. Só que não foi desse jeito.
Na oração dele, ele diz, Pai, se tu quiseres, pode passar de mim esse cálice. Mas, no entanto, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus sabia que aquela não era a vontade do Pai, passar dele o cálice. Jesus sabia que ele, como ele mesmo havia declarado, que ele precisava beber aquele cálice até o fim, até a última gota, que seria derramar o seu sangue por todos nós. Jesus, ele sabia que aquela oração, tecnicamente falando, não fazia o menor sentido. Ele sabia que ele não seria atendido. Muitas das vezes nós oramos e pedimos coisas a Deus que talvez falte em nós a consciência de enxergar que o que nós estamos pedindo, Deus não quer nos dar. Ele não quer fazer. E Ele não vai fazer. Só que muitas das vezes a gente insiste em pedir. E a gente persevera em orar. E a gente clama por aquilo. Eu lembro alguns anos atrás, quando uma jovem chegou para mim, né, e falou assim, eu nem era elder na época, e ela chegou e falou assim, Júlio, eu tenho orado num propósito, porque tem um menino da minha escola que eu gosto muito dele, e eu tenho orado para que Deus toque no coração dele, fale com ele, para que a gente possa namorar, porque ele não é crente. A resposta que eu dei naquela época para ela foi uma resposta que, graças a Deus, eu não dei hoje, porque talvez hoje eu teria dado uma resposta muito ruim, porque o entendimento que eu tenho hoje acerca desse tipo de oração é totalmente diferente do que eu tinha alguns anos atrás. Só que eu fui omisso. Presta bem atenção no que eu estou dizendo. A resposta que eu dei para ela foi uma resposta omissa, uma resposta irresponsável, uma resposta pecaminosa. Porque eu disse para ela, amém, então continue em oração. Só que no fundo eu sabia que aquela oração não seria ouvida. Presta bem atenção, pastor, como é que você pode afirmar isso? Eu posso afirmar isso pelo seguinte, pastor, então quer dizer que se eu tenho um relacionamento com alguém que não é crente, eu vou orar por aquela pessoa e eu não vou ser atendido? Não, deixa eu explicar bem uma coisa. É importante que você entenda que as nossas orações, elas não podem ser direcionadas pelo nosso desejo. Você entende isso? As nossas orações, elas precisam ser direcionadas pelo desejo de Deus. E é por isso que eu e você precisamos aprender a orar de acordo com a palavra de Deus. E aí, eu volto naquilo que eu falei aqui anteriormente, no início. Eu e você precisamos aprender a fazer orações verdadeiras. A oração verdadeira é aquela que está pautada, está alinhada com a verdade, está alinhada com a palavra de Deus. Porque quando eu não sei, não entendo, não está claro para mim o que é a vontade de Deus, qual é o desejo de Deus para a minha vida, qual é o propósito que Ele tem para a minha vida, eu vou pedir coisas que estão fora do propósito dEle. E eu sequer vou ter a humildade de dizer, Senhor, faça isso, eu quero muito que o Senhor faça, mas, eu sei que a minha vontade não é a mais importante. Essa é a chave da oração. Jesus aqui, ele estava no âmago do seu tormento, da sua aflição, da sua tristeza humana, desesperado, sabendo que o que está diante dele, o aguardando, é a morte, e uma morte dolorosa, uma morte sofrível. Ele está aqui em desespero dizendo, Pai, eu não quero sofrer, eu não quero sentir, é a dor que eu estou destinado a sentir. Mas ele entende que a vontade do Pai precisa falar mais alto. A vontade do Pai precisa prevalecer no final. A primeira coisa que eu quero falar com você sobre a oração verdadeira é que eu e você precisamos entender o que a oração ela não pode ser. E a primeira coisa que eu quero falar com você é que a oração ela não pode ser mecânica. Ela não pode ser algo automático. Ela não pode ser algo como nós costumamos muitas das vezes fazer repetitivo. Se você prestar atenção na oração muitas das vezes das outras pessoas, você vai conseguir distinguir o que é uma oração mecânica e o que não é. Você vai perceber que a pessoa ela começa a oração sempre do mesmo jeito. Você vai perceber que a pessoa ela sempre usa as mesmas palavras ao se dirigir a Deus. Você vai perceber as repetições de palavras como... Deixa eu dar um exemplo aqui. Você com certeza já ouviu pregadores
que a cada meia frase ou a cada oração, ele fala alguma coisa e aleluia. E Deus fez isso, aleluia. E Deus fez isso, e aleluia. E mais isso, e aleluia. Isso é um vício de linguagem. E é usado de uma forma inconsciente por muitos pregadores como uma técnica que é usada pelos rappers, que é uma técnica para o momento de respiração. Os rappers, eles precisam de respiração. É por isso que normalmente o rapper, ele sempre tem uma, segunda ou mais vozes, que aquela voz vai dar a pausa para que ele respire. O aleluia do pregador é o ato de respiração. É o momento onde ele, de repente, vai parar para pensar em mais alguma coisa. Ou como eu já vi em algumas situações, o pregador está pregando e ele fala assim: eu agora vou parar de pregar para você glorificar e adorar a Deus. Qual é o sentido disso? Você consegue imaginar Jesus fazendo isso? Você consegue imaginar Jesus no Sermão do Monte falando: eu agora vou parar para que você possa glorificar o Pai? Jesus é a nossa referência como pregador, amém? Então, acho que a gente tem que ser parecido com ele, até nesse sentido. E aí, com relação à oração, as nossas palavras não podem ser repetitivas, senão a oração ela deixa de ser oração e se transforma em reza. Você sabe o que é uma reza? Você sabe o que é o Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, a oração do Credo dos Apóstolos, enfim, tem várias outras aí do catolicismo romano que eu não conheço. Mas você sabe o que é uma reza? Palavras repetitivas, tem uma cartilha, tem um processo, todo igualzinho a ser seguido, e você repete aquilo, repete. Isso não é uma conversa, isso não é um diálogo com Deus, isso não é oração. Oração é você falar com Deus da mesma maneira como eu posso falar com o pastor Marcos, da mesma maneira como eu estou falando com você agora. Eu estou pregando, mas eu estou falando com você, você entende isso? Eu estou falando com você, amém? Então, você está me ouvindo porque eu estou falando com você. E não pode ser mecânico. Não pode haver uma forma repetitiva de eu falar com você. E com Deus deve ser da mesma forma. Mas um outro detalhe sobre essa questão da oração ser mecânica, eu quero falar sobre algo que muitas das vezes está no nosso inconsciente, a gente não percebe, mas a gente pensa nisso quando a gente ora. A gente pensa que a oração é algo que ou funciona ou não funciona. A gente pensa na funcionalidade da oração. Presta atenção. Se eu pensar que, peraí, a oração funcionou porque eu orei por isso. A oração que eu fiz por isso daqui não funcionou. Se eu começar a pensar dessa forma, eu perco o propósito do que é a oração. Falar com o Pai, ter relacionamento com Ele, dialogar com Ele. Falar do que eu estou sentindo, falar quais são os meus desejos, falar quais são os meus pensamentos, as minhas dores, as minhas tristezas, as minhas frustrações, lançar sobre Ele toda a minha ansiedade. Isso é orar. É para isso que eu preciso. Agora, eu poderia, de repente, te provocar e te fazer uma pergunta. Se Deus ele já sabe tudo o que eu preciso, Ele já conhece todos os meus pensamentos, tudo que está dentro de mim, antes mesmo que venha à minha boca, por que eu preciso orar? Presta atenção. Deus ele age um pouco diferente do que eu e você, como pai ou mãe, agimos com os nossos filhos. Muitas das vezes a gente sabe qual é a necessidade que o nosso filho tem. E às vezes nós não vamos até ele para dar aquilo que ele precisa. Deus ele espera de mim e de você que nós vamos até ele, até o Pai, para dizer aquilo que nós precisamos. E preste atenção, por que isso? Por que Deus ele fica, digamos, esperando uma iniciativa, uma saída da inércia da nossa parte? Para que eu e você, nessa atitude, mostremos que nós estamos olhando para Ele e oramos, clamamos a Ele por algo que eu preciso, por algo que eu sei que eu não posso fazer, mas só Ele pode. Quando eu clamo a Deus por algo, eu estou automaticamente reconhecendo a soberania dEle, reconhecendo que Ele pode e eu não posso. Quando eu peço algo a Ele, com fé, como a palavra de Deus diz, que para que eu me aproxime, para que eu tenha relacionamento com Ele, é necessário que eu creia que Ele existe, que Ele é galardoador, Ele recompensa aqueles que o buscam. Para isso, eu preciso ir até o Pai e dizer tudo aquilo que eu estou precisando. A oração, ela não se limita apenas a pedir, você sabe disso. Quando os discípulos desejavam
viram a necessidade de aprender como orar, eles foram até os fariseus e perguntaram: mestre, como que eu oro? Não foi? É claro que não. Eles foram em quem realmente podia ensinar a eles como orar. Eles perguntaram ao Rabi, a Cristo, a Jesus Cristo. E ele ensinou: ora, quando vocês forem orar, orem assim. E aí ele ensina a oração do Pai Nosso. Agora, ele ensinou a oração do Pai Nosso para que eles transformassem a oração do Pai Nosso numa reza? É claro que não. Mas ele mostrou ali o modelo, o raciocínio de como deve ser uma oração. E, no meio daquela oração, a palavra de Deus, no versículo 10 ali do capítulo 6 de Mateus, diz que, na oração diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, no ato da oração, eu preciso reconhecer que ele tem o governo e que o governo dele precisa estar sobre a minha vida. Presta atenção nisso. Não existe uma forma de eu e você orarmos e dessa oração ser eficaz, dessa oração ser verdadeira, se nós não aceitarmos, recebermos o governo de Deus, o reino dele sobre as nossas vidas. Para que a vontade dele seja soberana, para que o governo dele seja o único sobre nós. Porque muitas das vezes nós aceitamos o governo do homem, mas não aceitamos o governo de Deus. Muitas das vezes nós aceitamos o governo da igreja, da instituição. Ah não, eu amo meu líder. Mas não aceitamos o governo de Deus. Mas o governo de Deus é o único que pode fazer com que quando você dobre os seus joelhos e ore, no seu quarto, na sua intimidade, no seu particular, é o único governo que pode fazer com que a sua oração deixe de ser simplesmente uma oração e se torne uma realidade. Você pode orar, como muitos católicos fazem, se confessar com o padre e orar ali segundo a cartilha que o padre prescreve ali para eles como se fosse uma prescrição médica. Vai lá e ore dessa forma. Mas o que vai fazer com que a sua oração chegue ao trono é você fazer com que a sua oração seja um diálogo verdadeiro. O segundo ponto que eu quero falar com você é exatamente isso. A oração, ela requer necessariamente sinceridade. E a primeira coisa que eu quero falar sobre isso contigo é o seguinte: quando eu dobro o meu joelho para orar, eu estou aqui, é óbvio, partindo do princípio que eu vou dobrar o meu joelho para orar. Você pode orar do jeito que você quiser. A posição física que você vai estar para orar não importa. Mas suponhamos que você goste, que a sua preferência seja dobrar os seus joelhos para orar em submissão a Deus. Quando você dobra os seus joelhos para orar, se a sua postura no ato da oração é diferente da sua postura quando você está em pé, no seu dia a dia, no trabalho, na escola, na faculdade, no meio da sua família ou na igreja, a sua oração não será atendida. Pastor, como assim? Eu não posso ser uma pessoa quando eu estou fora da presença de Deus e quando eu estou prostrado diante dele. Porque muitas das vezes a gente acha que a gente pode viver no dia a dia como fariseu, né? Como hipócrita, achando, fingindo que é o que não é. Mas na hora que eu vou orar, eu oro como aquele publicano que Jesus usou como exemplo. Aí eu vou lá e me rasgo. E aí, a minha oração não é verdadeira porque eu começo a falar com Deus de algo que está em mim, de algo que eu digo que eu sou, mas que no dia a dia, no momento de vigília, no momento em que eu estou acordado, vivendo, trabalhando, seguindo a minha vida normalmente, eu não sou igual àquele que se prostra. Perceba, eu estou fazendo um exemplo inverso. Muitas das vezes, nós achamos que a nossa conduta diante das pessoas, eu estou aqui diante de você, estou pregando, falando contigo, e eu posso estar aqui mostrando para você, e na verdade eu estou mostrando para você aquilo que eu quero que você veja. Só que você não tem o poder, você não tem a capacidade de saber quem eu realmente sou. Nem a minha esposa que vive comigo tem esse poder. Porque eu posso fingir ser para ela uma pessoa que eu não sou. Agora preste atenção, é burrice, estupidez, achar que eu vou dobrar os meus joelhos diante do Senhor, falar com Ele de algo que eu digo que eu sou, mas que eu não sou. Senhor,
faça isso, faça aquilo por mim, eu preciso disso. Senhor, o Senhor tem visto o que eu tenho feito. E se a gente pudesse assistir e ver a reação de Deus diante da nossa oração, Ele estaria olhando e dizendo assim: eu tenho visto o que você tem feito? Como assim? Você não tem feito nada. Porque muitas das vezes a ideia que nós temos de nós não retrata o que realmente é. A gente acha que a gente é, e que a gente vive, que a gente pratica algo que verdadeiramente não fazemos. Então, quando eu chego para falar com Deus, é necessário, acima de tudo, que eu peça em submissão, em humildade, em obediência total e completa ao Espírito Santo, que sonda o meu coração, para que Ele mostre a mim quem eu sou verdadeiramente. Essa é uma forma de reconhecer que eu não consigo ser verdadeiro para mim mesmo. E se eu não consigo ser verdadeiro para mim, se eu não consigo ter uma visão verdadeira de quem eu sou, eu jamais vou conseguir transcrever, passar verdadeiramente quem eu sou para outra pessoa. E quando eu falo de passar para outra pessoa, eu estou incluindo Deus nisso. Porque Deus é uma pessoa. Então, quando eu vou orar, eu vou falar para Deus coisas que eu acho que eu sou, mas que na verdade eu não sou. Preste atenção nisso. Quando eu vou orar, é necessário que eu dependa do Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo ensina lá aos Romanos, no capítulo 8. Que nós venhamos a pedir ao Espírito Santo que nos ensine a orar. Porque nós não sabemos como orar. Nós não sabemos como pedir. E é isso que o apóstolo Tiago vai dizer também. Olha, a gente pede e não recebe porque a gente não pede da forma correta. Nós não fazemos a oração da forma correta. Presta atenção, Jesus, ele chega nesse momento aqui, ele faz um pedido ao Pai. Nós estamos acostumados a pedir coisas a Deus, não é verdade? Muitas das vezes a nossa lista de petição é muito maior do que a nossa lista de agradecimento. Mas nós estamos acostumados a pedir. E muitas das vezes nós não temos consciência do que estamos pedindo. A terceira coisa que eu quero falar com você, e a última, a oração ela requer perseverança. Esse ponto eu deixei por último justamente por causa que eu e você precisamos entender os dois anteriores para conseguir entender e de fato fazer de forma correta o terceiro ponto. O primeiro, como eu falei, eu preciso fazer uma oração de forma original, como um diálogo, como uma fala verdadeira, e não de forma mecânica, e não pensando se a minha oração ela vai funcionar ou não. Eu tenho que estar preocupado na minha oração em estar falando com quem eu quero falar. Porque a oração é isso, certo? Eu falar com Deus, eu falar com o Pai. E é essa que tem que ser a minha preocupação quando eu oro. Não, eu agora quero falar com Deus, eu não quero falar com mais ninguém, eu não quero ouvir a voz de ninguém, o meu tempo agora é para falar com Ele. Eu não posso dobrar os meus joelhos pensando, eu agora vou orar porque eu preciso orar, porque se eu não orar agora, amanhã tal coisa não irá acontecer. Não, eu não posso orar pensando dessa forma. Eu tenho que ir para a oração pensando no verdadeiro propósito da oração, que é falar com o meu Pai. É o desejo de falar com o meu Pai. Por isso, o próprio Jesus, o próprio Deus, ele declara na sua palavra em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Buscar a Deus de todo o coração requer isso. É entrega completa, é sinceridade e verdade total. É tirar a máscara. Amém? Esse terceiro ponto, a oração ela requer perseverança. Em Colossenses 4:2, a palavra de Deus diz: perseverai em oração. Tessalonicenses 5:17 diz: orai sem cessar. E no Evangelho de Lucas, mesmo no capítulo 18, o próprio Jesus ele começa contando a parábola da mulher que importunou, que perturbou um juiz que era injusto, um juiz iníquo. O capítulo 18 ele começa no primeiro versículo dizendo assim: e Jesus propôs uma parábola, para ensinar-lhes a respeito da perseverança em oração. Então aquela parábola, aquela historinha que Jesus costumava contar tinha um propósito. E qual era o propósito? Ensinar como que eu e você temos que perseverar em oração e não desistir de orar por aquilo que estamos orando. Agora, para nós chegarmos no ponto da perseverança na oração,
é necessário ter entendido que a minha oração ela não pode ser mecânica e que a minha oração ela não pode ser falsa, ela não pode ser mentirosa, ela precisa ser verdadeira e sincera. Quando eu entendo essas outras duas coisas, agora eu estou pronto para entender que eu sei fazer a oração da forma correta e agora eu preciso perseverar nessa oração de forma correta. No tudo, eu quero concluir dizendo para você o seguinte, com base no texto que nós lemos aqui em Lucas 22, 41 e 42. Jesus ele faz uma oração ao Pai. Ele fala com o Pai, não preocupado, como eu disse, se a sua oração funcionaria. Se ele receberia uma resposta diante da sua oração, diante daquilo que ele desejava que acontecesse, que era ter o cálice passado. Ele se prostra e ora ao Pai. Porque naquele momento, a própria palavra de Deus diz nos versículos anteriores que Jesus estava com a sua alma profundamente triste, angustiada. E o que Jesus faz quando ele está triste? Ele vai orar. Ele foi orar por quê? Porque ele tinha que apresentar ao Pai a quem ele gostava de ter relacionamento, a quem ele levava os problemas dele, a quem ele lançava a sua ansiedade, as suas frustrações, os seus medos, as suas angústias. E nesse momento ele lança a sua angústia diante de Deus. Mas como ele, e dando exemplo a nós, sabia como orar certo, ele termina a sua oração dizendo: Pai, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E nós poderíamos completar o raciocínio e a oração de Jesus dizendo: Pai, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, porque a tua vontade é perfeita, boa e agradável. Vamos ficar de pé nessa noite.